Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, estou com três questões aqui da banca IBFC, tá certo? Três questões que eu retirei de uma prova aí para um cargo de nível médio, de técnico administrativo, tá certo? Então, para você que vai prestar o concurso dos Correios, é importante que você esteja familiarizado, né, com o estilo de questão que a banca está acostumada a elaborar, né? Então, essa foi uma prova recente que a banca aplicou, né, para um cargo de nível médio. Beleza? Então, para você que vai fazer o concurso aí dos Correios, que é um cargo de nível médio, né, para quem vai fazer para agente dos Correios, é importante que você esteja atento, né, ao formato das questões que a banca está acostumada a fazer. Beleza? Então, vamos lá. Ó. A primeira questão ela diz o seguinte: João é um taxista que cobra R$ 2,50 pela bandeirada, uma taxa fixa, e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu K quilômetros. O cliente pagou um total de R$ 38,50 pela corrida. Então, o valor de K é quanto? Veja só, quando você for fazer uma prova, seja ela de concurso, Enem, qualquer prova que seja, você tem que o primeiro passo que você tem que tomar é saber identificar a natureza dessa questão, ou seja, qual o assunto, qual o conteúdo que essa questão está abordando, né? Qual o conhecimento que você tem que ter para resolver essa questão. Pessoal, isso aqui é uma questão de função do primeiro grau, né? Então, isso é uma questão que exige de você que você tenha um conhecimento sobre função do primeiro grau ou função afim, tá certo? Então, ó, essa daqui é o que a gente chama de forma geral ou fórmula geral de uma função do primeiro grau, tá certo? Então, a fórmula geral de uma função do primeiro grau ou função afim, né, que a gente chama também. Então, a gente pode escrever uma função do primeiro grau nesse formato aqui, ou a gente pode fazer assim também, ó, y é igual a x mais b, beleza? Então, ó, f de x é igual a ax mais b, né? Ou y é igual a ax mais b. Tá, Mauri, e o que é que quer dizer f de x? O que significa a, o que significa b, o que é que significa x? Daqui eu só sei o seguinte, o sinal de igual e o sinal de mais, né? Então, vamos por partes, veja só. Isso aqui é o que a gente chama de representação algébrica, né, de uma função do primeiro grau. Ou seja, é quando você mistura letra e número, tá certo? Mas a maioria aqui eu só estou vendo letra. Então, vamos lá. Ó. A letra A e a letra B é o que a gente chama dos coeficientes. Letra A é o coeficiente angular, certo? E a letra B é o que a gente chama de coeficiente linear, beleza? E o que quer dizer o A e o B aqui, amor? Esse A e esse B, eles são dois números fixos. Pode ser número positivo, número negativo, número com vírgula, uma fração. Enfim, eles são números, dois números quaisquer, tá certo? E eles são dois números fixos, ou seja, eles não variam nesse formato aqui, dessa função do primeiro grau, tá certo? Então, são dois números fixos. Por exemplo, A pode ser 1, B pode ser 2, A pode ser 5, B pode ser 3. Enfim, são valores fixos de acordo com a função do primeiro grau nessa fórmula geral aqui, tá? E o x, Amorim? O que é que quer dizer o x? O x é o que a gente chama da incógnita, né? Ou variável dessa função, tá? Incógnita ou variável. Como o próprio nome já fala, esse valor ele está variando, ou seja, ele está se alterando nessa função aqui, tá certo? Mas até agora, Maurício, eu só vi letra. Então vamos para a questão aqui, ó. João é um taxista e ele cobra R$ 2,50 pela bandeirada, né? Então entrou no táxi, já paga R$ 2,50, ou seja, um valor fixo, tá certo? De R$ 2,50. E mais R$ 1,20
por quilômetro rodado, certo? Então, em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu K quilômetros. O cliente pagou um total de R$ 38,50 pela corrida. Então, o valor de K é quanto? Então, eu identifiquei dois números. Eu identifiquei o número 1,20 ou 1,2 e o número 2,50. Esses dois números eles são fixos. Ó, se A e B são números fixos, isso aqui, 1,20 e 2,50 são números fixos, então ou esse é o valor de A ou esse é o valor de B, né? A e B. Tá, Mauro, e B é quanto? B é 1,20 e A é 2,50, é? Não, veja só. O coeficiente A, ele é o coeficiente que ele acompanha o quê? Ele está colado com quem? Com a incógnita, ou a variável, tá certo? Então, o valor de A, ele é um valor que ele está junto, ou seja, ele está multiplicando a variável, tá certo? E o valor de B, você está vendo que o B está sozinho, ele está isolado, né? Quando você olha para a questão, o que é que você identifica aqui? R$1,20 por quilômetro rodado. O que é que está variando? A quantidade de quilômetros. Então, o X está representando os quilômetros, Maurício? Isso mesmo, beleza? Ou seja, o que está variando é o quilômetro, a variável X vai representar o quilômetro, tá certo? Veja só, ele paga R$1,20 por quilômetro. Então, se ele anda 1 km, ele paga 1,20. Se ele anda 2 km, ele vai pagar 2,40. Se ele anda 3 km, ele vai pagar 3,60, além dos 2,50, não é isso? Então, ó, o 1,20 é o valor do A. Ele está acompanhando quem? A variável, né? O X aqui. Então, ó, A é 1,20 ou 1,2. E B é quem? B é o outro número fixo, 2,50, tá certo? Então, quando a gente pega esses valores e joga nessa fórmula geral da função do primeiro grau, como é que a gente reescreve aqui? Ó? F de x é igual a é quem? A é 1,2. 1,2x mais 2,50. Perfeito? Então, essa aqui ó, é a representação da função do primeiro grau para esse probleminha aqui. F de x é igual a 1,2x mais 2,50, tá certo? 2,50 é a bandeirada e 1,2 vezes x é o quilômetro, a quantidade de, o valor que ele vai pagar pela quantidade de quilômetro rodado, né? Mas o que é que ele quer saber? Ó? Se o cliente pagou R$ 38,50, qual é o valor de K? Pessoal, o K ele pode também ser chamado de x, né? Ou x pode ser chamado de K. Então, ó, eu posso reescrever essa fórmula nesse formato aqui, ó. F de K é igual a 1,2K mais 2,50. Não tem problema, x e k nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? Veja só, ele quer saber quantos quilômetros ele rodou se ele pagou R$ 38,50, tá? Vamos analisar o seguinte, ó. Se ele andar 1 quilômetro, ou seja, quando k for 1, se ele andar 1 quilômetro, ele vai pagar quanto? Então, no lugar de k, eu vou botar o número 1. Vai ficar 1,2 vezes 1, que é 1,2, mais 2,50. Né? R$1,20 mais 2,50. Isso aqui vai dar quanto? 3,70. Então, ó, se ele andar 1 km, ele vai pagar R$3,70. Se ele andar 2 km, ele vai pagar quanto? Eu vou fazer 1,2 vezes 2 mais R$2,50. 1,2 vezes 2 vai dar 2,4 mais R$2,50. 2,4 é 2,40, né? 2,40 com 2,50 vai dar quanto? R$4,90, perfeito? Então veja só, o que é que a gente está analisando aqui? Quilômetro por quilômetro. Então, ó, eu vou montar uma tabelinha aqui, ó, dos valores de f de x e dos valores de x, tá? O que é que a gente acabou de ver? Se ele roda 1 quilômetro, ele paga quanto? 3,70. Se ele roda 2 km, ele paga
4,90. Vamos analisar mais uma situação. Se ele rodar 3 km, quanto que ele vai pagar? Então eu vou fazer f de 3 é igual a 1,2 vezes 3 mais R$ 2,50. Perfeito? 1,2 vezes 3 vai dar 3,6, né? Mais R$ 2,50. Ou seja, R$ 3,60 mais R$ 2,50. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5, 6,10, né? Então, ó, se ele roda 3 km, ele paga R$ 6,10. Então, ó, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou partindo da variável para o quanto que ele vai pagar, né? Se ele rodar 1 km, ele paga 3,70 e assim sucessivamente. Agora vamos fazer o caminho inverso. Se ele pagou, que é o que ele está pedindo na questão aqui, ó. Se ele pagou R$ 38,50, R$ 38,50, quanto que ele rodou? Então veja que aqui o raciocínio é o contrário, né? Ou seja, quando eu faço o valor de f de x igual a R$ 38,50. Então, ó, voltando aqui na fórmula, qual é a fórmula geral da nossa função? F de x é igual a 1,2 mais 2,50, não é isso? Ou f de k. Então, ó, f de x é igual a 1,2x mais 2,50. Perfeito? Então, ó, quando f de x for 38,50, quantos quilômetros ele rodou? Então, aqui o raciocínio é o inverso agora, né? Então, no lugar de f de x, eu vou botar o quê? 38,50 ou 38,5 é igual a 1,2x mais 2,50 ou 2,5. Então, agora eu quero encontrar o quê? O valor de x, né? Não é mais o valor do f de x ou y, né? Como é que eu faço para resolver essa equação? Do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, né? Falando na prática assim. Então, ó, o 2,5 ele está positivo, ele passa para lá negativo. Então vai ficar 38,5 menos 2,50, 2,5 igual a 1,2x. 38,5 menos 2,5 vai dar 36, né? 36. Então fica 36 é igual a 1,2x. Então, ó, o 1,2x ele está multiplicando e ele passa para lá dividindo, né? A gente aprende assim, né? Na técnica. Mas o que está acontecendo é que eu estou dividindo ambos os membros da equação por 1,2, tá certo? Então, ó, se eu estou falando que isso aqui é igual a isso, se eu dividir isso aqui por 1,2, eu tenho que dividir isso aqui por 1,2 também. Aí, ó, eu cancelo 1,2 com 1,2, fica 36 sobre 1,2 é igual a x. Por isso que a gente fala, tá multiplicando, passa para lá dividindo, né? Uma forma mais técnica de se falar. Então, x é igual a 36 dividido por 1,2. Então, eu faço essa conta e encontro o valor de x, ou de k, né? Que é o que ele pede na questão. Veja só, 36 dividido por 1,2. Se eu pensar da seguinte forma, 36 dividido por 12 é quanto? É 3, né? Porque 12 com 12, 24, com 12, 36. Então, 12 vezes 3 dá 36, né? Aqui eu estou dividindo 36 por 1,2, ou seja, por 1/10 desse número aqui, ó. Então, 36 dividido por 1,2, ao invés de ser 3, vai ser 30, né? Então, x é igual a 30, ou seja, é o valor do k que ele pede, né? K é igual a 30 km, perfeito? Quando você vai lá para a resposta, é a alternativa D, né? Quem foi que acertou aí?